Você já pensou que em um simples ato de ouvir e praticar a palavra de Deus, Deus te abençoará com toda sorte de bênçãos? Ouça agora mais uma palavra do dia com o apóstolo Alessandro Gregorutti. E deixe Deus mudar sua vida. Ô glórias, que a paz esteja no coração desta família mais do que abençoada, povo de Deus, povo maravilhoso. Abrindo os nossos corações, estamos iniciando mais uma palavra do dia, com muito amor e com muito carinho ao coração de todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre uma grande guerra espiritual que todos nós temos todos os dias na presença do nosso Deus. Nós temos que compreender que quando nós unimos as nossas forças e começamos a servir a Cristo, nós temos que lutar contra os nossos pecados. Quando nós chegamos na igreja, a gente abre o coração, a gente começa a lutar contra o pecado. A gente, quando conhece a verdadeira palavra, a gente percebe e vê que o pecado só traz destruição, o pecado só traz coisas ruins, o pecado só traz aquilo que não alegra a Deus. E além de tudo, o pecado traz coisas más para nossas vidas, porque o salário do pecado é a morte. E quando nós pecamos diante do nosso Deus, infelizmente o inimigo entra em nossas vidas e nos destrói. Então, quando nós chegamos nos caminhos do Senhor, a nossa primeira batalha espiritual é tirar os pecados de nossas vidas. Tirar a transgressão, tirar o erro, tirar a falha, tirar a iniquidade, tirar tudo que tem em nossos corações. E depois nós entramos numa segunda batalha, a maior de todas. Permanecer firme o resto de nossas vidas sem pecar e sem voltar para os nossos pecados. Olha o que a palavra diz em livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, para nós aprender com a palavra de Deus. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vossos quereres. Então a palavra é muito clara. A partir do momento que nós estamos nos caminhos, em santidade, na posição de justo e justa diante de Deus, e recebemos o Espírito Santo de Deus, diariamente ele vai militar, ele vai lutar, ele vai guerrear contra a carne, e a carne contra o espírito, porque os dois são opostos. Por que opostos? Porque a carne, ela é atormentada, atribulada por Satanás. Por onde nós pecamos? Pelo meio da carne, pelo meio do corpo. Pecamos por palavra, por pensamentos, pecamos por atitude. Tudo pelo meio do corpo, tudo pelo meio da carne. Então o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai militar, ele vai lutar, ele vai batalhar. Não para destruir a carne, não, muito pelo contrário. Ele vai lutar, ele vai batalhar, ele vai perseverar para que nós, homens e mulheres que nos entregamos para Cristo de verdade, não venhamos pecar mais, porque os dois são opostos. Por que opostos? Porque Satanás, ele atribula a carne. Veja, a gente fuma para satisfazer a carne, a gente bebe para satisfazer a carne, a gente usa droga para fazer a carne, a gente se prostitui para satisfazer a carne. É isso que a palavra está dizendo. Ele milita contra a carne e a carne contra o espírito, porque os dois são opostos. Então, quando nós chegamos nos caminhos do Senhor, nós abrimos o nosso coração e nós nos entregamos para Jesus. Começamos a ouvir a palavra vem nos corrigindo, ela vem nos exortando, ela vem nos repreendendo, ela vem ensinando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que eu devo e o que eu não devo fazer. E nesta empreitada de obedecer a Bíblia, nós vamos começar a eliminar os pecados de nossas vidas. Vai chegar um momento que nós vencemos todos os pecados. Estamos ali na obediência dos dois pilares da palavra de Deus, através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Um dos pilares, tudo aquilo que Jesus falar para não fazer, a gente se esforça e não faz mais. E tudo aquilo que Jesus falar para fazer, a gente se esforça e começa a praticar. Neste momento, nós abandonamos os nossos pecados e obedecemos a Cristo. E ali encaminhamos para o batismo, caminhamos para nascer do Espírito, caminhamos para a Santa Ceia mensal, caminhamos para a união e comunhão com a igreja e com a obra e caminhamos para cumprir a nossa missão. Mas depois de tudo isso, conquistado e vencido em nossas vidas, sem pecado nenhum, vem a nossa maior luta.
viver o resto da vida sem voltar pelos pecados. Então o Espírito que habita em nós, o resto de nossas vidas, vai militar contra a carne e a carne contra o Espírito. Sabe aqueles filmes, numa parábola simples, que muitas vezes você vê um filme ou um desenho, que de um lado da orelha da pessoa tem um diabinho e do outro lado tem um anjinho? É mais ou menos isso. De um lado vai ter Satanás com seus demônios atribulando a nossa carne para pecar, e por outro lado, o Espírito que habita em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, vai estar lutando e militando contra isso, para que nós não venhamos pecar mais diante de Deus. Esta foi a palavra para nós meditarmos no dia de hoje. Espero você amanhã em mais uma palavra do dia. Esta foi mais uma palavra do dia com o apóstolo Alessandro Gregorutti. Acredite, aceite, pratique e Deus te abençoará. Nos encontramos amanhã com mais uma palavra do dia. Que Deus abençoe a todos.